4 vezes em que o futebol se misturou com a política. Em muitas situações, as histórias do mundo da bola não ficaram restritas às 4 linhas do campo. Foram influenciadas e influenciaram o que estava acontecendo fora dos gramados. E hoje, a gente lista aqui algumas dessas situações que uniram os dois mundos, o mundo do futebol e o mundo da política. Mas antes de falar sobre esses casos históricos, não podemos deixar de notar que a própria Copa do Catar não foi isenta de inúmeras polêmicas que em nada tinham a ver com o futebol. Desde questões relacionadas à possível compra de votos de dirigentes da FIFA para garantir a vitória do país como sede da competição, até denúncias sobre o país não respeitar os direitos dos trabalhadores apresentadas por organizações como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional ao longo dos últimos anos. Isso sem falar na polêmica envolvendo os direitos das pessoas LGBT no país, que, vale lembrar, é um dos que ainda integram a lista onde ser homossexual é ilegal. Mesmo assim, a Copa está aí, e o brasileiro talvez acabe por superar algumas crises políticas recentes, ressuscitando o espírito de união nacional para torcer pela seleção. Será? Só vendo mesmo para saber. Antes da gente começar, porém, já deixa seu like e se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a música vai decolar. Bom, como já dito, o episódio de hoje vai listar vários eventos históricos que aconteceram ao longo das últimas décadas ligando futebol e política. Mas não se trata de um ranking, beleza? E depois, diga aí nos comentários se você conhecia algum desses casos e qual curtiu mais saber, certo? Bora então começar? Número 1, 1934, a Copa del Duce. A Copa do Mundo surgiu, como sabemos, em 1930, tendo como primeira sede o Uruguai, que acabou, aliás, vencendo o torneio. 4 anos mais tarde, em 1934, a sede da Copa foi a Itália, que na época era governada por Benito Mussolini. O ditador italiano queria usar então a atenção recebida e os meios de comunicação que cobriam o evento para fazer propaganda do seu regime. Entre suas ações estava a criação de uma segunda taça, a Copa del Duce, que seria entregue ao vencedor. Tal taça era maior, bem maior do que o então troféu da FIFA, a famosa Jules Rimet, que acabaria desaparecendo no Brasil anos mais tarde, em 20 de dezembro de 1983. Mas Mussolini não criou apenas esse troféu, não. Ele também importou jogadores argentinos de origem italiana para dar uma melhorada na seleção do país, já que ele sabia que, do jeito que estava, a Itália não teria lá muitas chances. Por fim, Mussolini ainda interferiu na escolha dos árbitros das partidas que envolvessem a Itália. O caso mais famoso foi o do jovem sueco Ivan Eklund, escalado para apitar a semifinal entre os italianos e os austríacos, tidos naquela altura como o melhor time de todos. A Itália venceu com um gol impedido e foi à final contra a Tchecoslováquia, partida que também teve o árbitro sueco como juiz. Adivinha quem venceu? A Itália. 4 anos mais tarde, a Azzurra repetiria o feito. Naquele ano, parece que Mussolini enviou um telegrama para os jogadores dizendo «Vincere o morire», vencer ou morrer. Venceram. 2. 1958, argelinos jogam pela liberdade. Em 1958, em meio à Guerra de Independência da Argélia, a seleção francesa convocou alguns argelinos para a Copa do Mundo na Suécia. Porém, ao invés de buscar a fama, o dinheiro e o sucesso jogando pela França, 10 jogadores argelinos decidiram fugir de Paris e se reuniram em Tunis, na Tunísia, onde fundaram a equipe do FNL, sigla para Front de Libération Nationale, ou Frente de Liberação Nacional em português. Tal equipe realizou mais de 100 amistosos entre 1958 e 1962, jogando contra países que apoiavam a causa da Argélia independente e seu direito à autodeterminação. Entre tais países, destaque para vários integrantes do bloco socialista, como União Soviética, China, Vietnã e Cuba, além de muitos países africanos descolonizados. Aqui vale observar que os países socialistas apoiaram vários processos de descolonização pelo mundo, com financiamento e equipamento inclusive, razão pela qual tal equipe conseguiu ter eles como adversários, certo? De todo jeito, nessas partidas era executado o hino nacional da Argélia independente e se hasteava a bandeira argelina, o que evidentemente contrariava a França,
que passou a pressionar a FIFA para que não reconhecesse o FNL como uma equipe, além de ameaçar com sanções os países que aceitavam jogar contra os argelinos. A pressão pouco adiantou, muitas partidas como dito ocorreram e a Argélia acabou se tornando independente em 1962. 3. 1974, a partida quase em cima do Muro de Berlim. Como todo mundo sabe, a Alemanha foi dividida em duas depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Oriental, a parte comunista, e a Alemanha Ocidental, a parte capitalista. Em 1974, as duas Alemanhas entraram em campo. É a partida mais politizada da história, talvez. Mais do que a bola, estava em disputa ali toda a ideologia por trás dos dois blocos. Era o bloco capitalista versus o bloco comunista. Pois bem, a partida terminou em 1-0 para a Alemanha Oriental, mas a alegria dos orientais duraria pouco. Eles foram desclassificados no jogo seguinte e a Alemanha Ocidental venceu o torneio. 4. 1978, Muy hermanos. Na Copa de 1978, a exemplo do que aconteceu na Itália na década de 1930, a ditadura argentina queria usar o torneio por lá como propaganda do regime. Para conseguir o objetivo de ganhar a taça, porém, a quarta-feira, 21 de junho, se tornou decisiva. A questão toda é a seguinte: Brasil e Argentina disputavam uma vaga para seguir na competição. Todos os jogos aconteceriam à tarde, para que nenhuma seleção fosse beneficiada, mas mudaram isso, e o jogo dos argentinos passou para a noite. Assim eles entraram em campo sabendo que precisavam vencer o Peru de goleada, já que o Brasil tinha vencido a Polônia por 3-1. Mas a mudança no horário da transmissão que favoreceu os argentinos não foi a única estranheza daquele dia. Veja só. O jogo Argentina e Peru foi em Rosário, uma cidade que fica a cerca de 300 quilômetros de Buenos Aires. Ali nasceu Ramon Quiroga, o goleiro de origem argentina que se naturalizou peruano e que muitos esperavam ficasse no banco de reservas, já que os peruanos iam jogar contra o país de origem do goleiro. Não ficou. Foi escalado pelo técnico que decidiu também pôr para jogar alguns dos atletas que não tinham saído do banco até então. Alguns dos quais, segundo relatos, teriam recebido dinheiro para ajudar os peruanos. E a coisa fica ainda mais séria. Dizem que o general Videla, que governava o país, acompanhado do então secretário de Estado americano Henry Kissinger, teria batido na porta do vestiário peruano, onde teria lido uma suposta mensagem do ditador do Peru sobre a importância de manter a irmandade argentino-peruana. A Argentina venceu por 6-0. Depois da Copa, o governo argentino ainda enviou 35 mil toneladas de trigo aos peruanos e baixou um decreto concedendo nada mais, nada menos do que 50 milhões de dólares a fundo perdido para o Peru. Bom, esses são apenas 4 casos emblemáticos, mas poderíamos pensar em outros mais. Quem sabe num próximo episódio, certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo episódio.